Graça e paz a todos vocês que estão aqui. Que o nosso Deus continue nos sustentando e sustentando também a você que nos assiste, você que está ligadinho conosco, mesmo que de forma virtual. É um prazer, é uma honra, né? Aceitar esse convite, esse desafio de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com cada um de vocês. E o texto que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 33. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos à outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz para cumprir o propósito, Senhor, que ela tem diante de Ti. Por isso nós entregamos, Deus, cada coração nas Tuas mãos, cada um que nos assiste, cada mente, que cada um, Senhor, possa estar ligadinho contigo, para entender aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, e aquilo que o Senhor quer que nós passamos a praticar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante que a palavra que Deus colocou no meu coração tem tudo a ver com a palavra que o Marco trouxe semana passada, né? Quantos aqui lembram um pouquinho, não sei se você que está nos assistindo conseguiu acompanhar o texto, né, a palavra da semana passada, mas o Marcos acabou ministrando uma palavra falando um pouco de um tempo de desesperança, e nós iniciamos esse culto, ele reafirmou isso, esse tempo que nós vivemos de crise, mas na semana passada ele nos deixou uma dica, e eu fui embora com essa dica na cabeça. Eu quero te relembrar dessa dica. Ele enfatizou na palavra que Deus colocou no coração dele, para que nós não saiamos do lugar onde nós estamos. Em tempos de crise, nós possamos permanecer no lugar que nós estamos. E hoje eu quero continuar um pouquinho desse compartilhar dentro dessa palavra, desse texto, mas com outra dica, acrescentando mais uma dica aí na dica do Marco, na semana passada, que você tenha certeza do lugar onde você está, e de que esse lugar seja o lugar que Deus te colocou. E assim, independente das circunstâncias à sua volta, você possa aprender com este lugar e a sua fé possa ser colocada em prática
nesse lugar. Amém? E eu creio que não tem muito a ver, isso que Deus colocou no meu coração, com apenas estar aqui, com o ministério, aqui no templo, na igreja, frequentando um lugar, um espaço físico. Porque eu comecei a relembrar o último culto que nós tivemos antes da pandemia. Foi um culto dirigido pela juventude, alguns aqui vão lembrar. E eu compartilhei a pregação, a mensagem naquela noite, e eu compartilhei um pouco sobre maturidade, sobre crescer. E eu enfatizei que a igreja, lá atrás, é muito mais do que isso aqui, do que esse espaço físico, do que o templo, do que o culto no domingo à noite. E é muito interessante que Deus, ele mexe um pouco com a nossa estrutura. Deus, ele mexe com a estrutura do mundo, e muitas coisas que nós achamos que nós sabemos, nós descobrimos que nós não sabemos. E até a forma de cultuar, os momentos que nós temos com Deus, nós estamos, através do Espírito Santo, nos reinventando, e eu creio que Deus tem te direcionado ao melhor, a buscar a presença dEle, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você, nesse tempo, nesse dia. Muito mais que um lugar, que um espaço físico, que detalhes à nossa volta, eu creio que o mais importante é deixar de notar a presença de Deus neste lugar. Deixar de notar a presença de Deus na nossa vida. E aí, no meio da crise, no meio da dificuldade, nós passamos, como povo de Israel, a murmurar, a reclamar da situação. E é interessante que eu estava preparando a palavra e comecei a pensar, se você pudesse perguntar para as pessoas, reflita comigo, você que está aí nos assistindo, se você pudesse escolher a família onde você fosse nascer, quantos diriam que escolheriam a sua família? Se você pudesse escolher o salário que você queria ganhar, o emprego que você fosse ter, quantos de nós diriam, o meu emprego, o meu salário? Se você pudesse escolher a idade que você pudesse ter, quantos de nós diríamos, eu quero ter exatamente essa idade? E é interessante pensar, e aí eu deixo para você essa reflexão, o que você diria? Mas nós, seres humanos, nós nunca estamos satisfeitos com o nosso emprego, com a nossa idade, com a nossa família. Mas talvez seja a família que Deus te colocou, talvez seja o emprego que Deus te deu, o salário que Ele tem para você. E quando você reconhece isso com gratidão, você passa a aceitar este lugar. Você passa a lidar melhor com tudo isso, mesmo que você esteja no meio de uma crise, de uma tempestade. E é interessante, trazendo para o texto, no versículo 34, para você que está com a sua Bíblia aberta aí ainda, o texto ele nos diz que, eu gosto muito dessa forma, assim como o Marco pregou na semana passada, essa forma com que Jesus se relaciona com os discípulos. Sabe por quê? É uma forma diferente da multidão. É uma forma, como você vai ver no texto, no verso 34, explicava a eles de que forma? De forma particular. Talvez em tempos de dificuldade, de crises, eu creio que Deus quer nos levar para um particular com Ele. Eu creio que Deus quer nos levar a ter experiências com Ele. E observe o verso 35, olha a proposta de Jesus no meio de tudo isso. Jesus, ele faz um desafio aos discípulos. Passemos a outra margem. Vamos sair de um lugar para outro lugar.
E mais interessante ainda, que no verso 36, o texto nos diz que para onde ficou a multidão? Eles tiveram que deixar a multidão. Na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, nós encontramos que eles despediram a multidão. Aqui eu quero enfatizar a você que nos assiste, que se você tem intenção de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, se você busca viver algo novo com Jesus, é importante que você tenha esse particular. É importante que você seja levado a um desafio e, mais importante ainda, é necessário um rompimento, muitas vezes com pessoas que estão à sua volta, com pessoas, muitas vezes, que querem atrapalhar tudo isso. Você já parou para pensar? Nós não temos, Marco comentou na semana passada que não tinha tempo para nada antes da pandemia, e agora a gente tem tempo para tudo. Mas a gente arruma tempo para estar com Deus? Nós tiramos tempo para buscar a Deus, para compartilhar de Deus com outras pessoas? E mais interessante ainda, quando você se dispõe a arrumar esse tempo, vem por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E quando nós falamos de tempestade, nós já estamos aí há mais de um ano, né, Marco, de pandemia. E como nós temos encarado isso? Você tem sobrevivido a esse tempo ou você tem vivido de fato aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu preciso te perguntar nessa noite, mais uma pergunta. Como vai a sua fé? Como está a sua fé? Nós ministramos um louvor falando sobre acreditar realmente em Jesus. E se nós fôssemos aqui aprofundar um texto que é riquíssimo, lá de Hebreus 11, nós vamos entender que a fé, ela não é algo apenas místico, algo, qualquer sentimento que você sinta, mas nós vamos encontrar na palavra de Deus que a fé é a certeza que nós temos. A fé é a certeza que nós, como o Marco explicou, dessa esperança que vem sendo depositada no nosso coração de que nós vamos ter dias melhores, independente da situação que a gente está passando, nós vamos vencer esse tempo, mesmo em tempo de desesperança. A fé nos leva a ter esperança. A fé é a prova das coisas que não se podem ver. Talvez você diga para mim, mas eu só vejo caos, só vejo crise, só vejo gente falando que não vai dar certo. Assim como o povo, quando saiu do Egito, quantas pessoas reclamando, murmurando, nós vamos morrer. Mas com a fé nós enxergamos uma saída. Com a fé nós enxergamos um caminho meio ao deserto. Eu parei para pensar esses tempos atrás, tem um amigo que trabalha comigo e ele estava escutando uma música, e essa música tinha um tema muito relevante para mim. É uma banda internacional e o tema da música é Losing My Religion, perdendo minha religião. E eu comecei a entender, tentar entender por que ele gostava tanto dessa música. E a música, ela enfatizava isso, né? Que ao longo do tempo ele ia tendo experiências e ele ia perdendo a religião dele. E eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, o convite de Jesus para mim e para você é para que você não abra mão da sua fé, é para que você invista. Nós entendemos que a fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, mas nós precisamos alimentar a nossa fé. Talvez você esteja a ponto de desligar esse vídeo, de fechar esse link, mas eu creio que essa palavra é uma palavra especial de Deus para a sua vida. Talvez você não se atentou
para o fato de que nesse tempo nós vivemos um tempo onde muitas coisas são valorizadas. A busca pelo dinheiro, pelo comércio aberto, pelas escolas, pelas faculdades, por estudo, por tudo. Isso é muito importante, nós acreditamos que a economia do nosso país, a nossa vida é cercada dessas coisas. Mas eu quero te chamar a sua atenção para esse grande risco de ir deixando Deus de lado e deixar de viver no dia a dia a presença de Deus. É muito interessante que quando nós voltamos para o texto, no verso 37, nós encontramos aqui não apenas uma tempestade, mas a Bíblia relata que era um grande temporal com ventos, ondas. A força da água era tanta que entrava no barco. Eu comecei a me imaginar nessa situação, como para mim seria natural o desespero. E nós vemos os discípulos olhando para Jesus e se depara com Jesus, o travesseirinho dele. Eu acredito que eles devem ter entrado em choque, né? Um trauma com aquilo. Temendo pelas suas vidas, eles clamaram. Infelizmente, não apenas na minha vida, mas nas nossas vidas, nós precisamos que sobrevenham tempestades, para que nós lembremos de clamar a Jesus. Eu tenho me entristecido por muitas vezes perceber que, pelo contrário, diante da crise, muitas pessoas têm ainda se afastado de Deus. Durante esse momento de dificuldade, pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam amigos. Eu fiquei imaginando, não seria um tempo de nos aproximarmos de Deus? Eu fui dar valor a um abraço, o dia que eu cheguei, precisei chegar diante de um velório da esposa do amigo meu, e ele disse para mim: meu filho, eu estava só te esperando. Será que nós precisamos viver situações extremas para nós valorizarmos as coisas que devem ser valorizadas? A palavra do Senhor nos relata lá no livro de 1 Timóteo 4, apenas o versículo 1, a parte A, Paulo, ele enfatizando a Timóteo que nos últimos tempos, o Espírito afirmando isso a ele, que alguns se apostatarão da fé. Pode parecer um nome estranho para você, mas a apostasia é quando você vai se afastando de Deus, você vai se desviando daquele lugar que Ele tem para você. É um esfriamento que vem carregado de diversas sugestões. Uma delas, joga tudo para o alto, larga tudo, abandona. Um desejo de sumir, carregado de uma depressão. E é interessante lembrar que o Marco falou de Jeremias, mas assim como Jeremias, ele enfatizou, né, o texto de Lamentações, mas Jeremias, ele viveu um momento assim, que ele desejava nem ter nascido. Nós encontramos Noemi também diante do momento de crise, perdendo a sua alegria de viver, buscando afastar-se cada vez mais da sua família, se sentindo abandonada por Deus. Elias, o profeta Elias pedindo a morte. É inevitável que em tempos de crise, em tempos de desespero, você venha entrar realmente nesse momento de dificuldade e venha se desesperar. Talvez você não consiga enxergar uma saída diante da crise. E nesse momento nós temos a tendência em culpar Deus, culpamos os líderes, culpamos a própria igreja, começamos a nos afastar de tudo. Diante de tudo isso, talvez possa ter passado na sua mente esse pensamento nesses dias: Deus me abandonou. Será mesmo que esse Deus, ele é tão bom assim? Ele é tão justo?
por permitir que tudo isso acontecesse. Mas sabe de uma coisa? Segundo a justiça divina, nós estaríamos perdidos. Segundo a justiça de Deus, nós estaríamos condenados pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Segundo a justiça de Deus, nós mereceríamos a ira de Deus. Mas sabe de outra coisa? Deus, na sua infinita graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos enviou seu Filho. E através de Jesus nós temos a certeza da salvação. Essa fé, que eu creio que quando nós temos uma experiência verdadeira com Deus, vai sendo gerada no nosso coração. Essa fé que nós temos o perdão, nós temos a redenção dos nossos pecados. Essa fé que nos faz entender que por mais que nós estejamos vivendo dias maus, dias de tempestade, dias de dificuldade, esse Deus é o nosso Deus que nos dá uma nova oportunidade a cada dia. É sobre isso que eu quero repensar com você. E voltando para o texto, olha o versículo 40. Diante daquela tempestade, diante daquele momento de dificuldade, de crise, eles clamam a Jesus e Jesus responde para eles: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não tendes fé? Eu creio que como Deus ministrou essa palavra no meu coração, Ele ministra essa palavra no seu coração. Porque você tem sido tímido. Em outras versões essa palavra significa medroso mesmo, covarde. Porque diante desse momento de tempestade, Deus nos convida a olhar além da tempestade, a enxergar que mesmo que Ele esteja dormindo, por mais que nós achamos que Ele esteja dormindo, assim como o Salmo 121 nos diz que o guarda de Israel ele não dormita, Deus ele não deixou de zelar pela sua vida, pela sua família. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus cuida dos seus sonhos. É muito interessante em ver como que em meio a essas dificuldades, em meio a todo mundo falando que você tem que parar, que você tem que abrir mão de tudo, desistir, Deus ele coloca sonhos no nosso coração. Deus ele nos direciona a lutar por aquilo que Ele nos deu, não apenas por um ministério, por um cargo apenas, mas pelo propósito da nossa vida. Eu creio que quando nós recebemos a Jesus, quando nós convidamos Ele para entrar no nosso barco, nós recebemos a garantia da salvação. Nós temos a certeza de que lá na cruz já foi consumado tudo. Assim como o Evangelho de João vai nos dizer, Jesus ele diz assim que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em tempos de tempestade, em tempos de crise, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós encontramos paz, meu irmão, nós encontramos calmaria. Talvez o meu desejo com esse refrão que eu enfatizei dessa música, que eu citei, talvez seja uma realidade para mim e para você. Mas eu fiquei pensando, mas que seja uma realidade, que a gente perca mesmo, porque se você fosse atentar pela letra da música, ele vai perdendo a religião dele. Que isso seja uma verdade, desde que o verdadeiro evangelho seja gerado no meu e no seu coração, desde que a religião genuína, como Tiago diz lá no capítulo 1, a religião pura, sem mácula, seja gerado no seu e no meu coração. Que esse tempo de crise traga a você muitas dúvidas, muitas perguntas, mas muito mais que isso, que esse tempo de crise e tempestade, assim como os discípulos viveram essa experiência, traga a você respostas. Que esse tempo de tempestade revele a você
o que esses discípulos conseguiram dizer. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tenha certeza de que Deus ele tem todo o poder. Por mais que o homem ele ache, muitas vezes que ele está no comando, Deus ele continua no controle, no comando de tudo. Eu quero enfatizar a você que se você aceitou o desafio de seguir a Jesus, o desafio de ser um discípulo de Cristo, que você aceite também esse tratamento que Ele pode te dar no particular. Que você, mesmo que seja desafiador, atravessar para outra margem, que você possa ter a certeza que Ele está no seu barco. Que quando a multidão te disser o contrário, que você possa confiar nesse Deus. Que você possa ter a certeza que em Jesus você pode confiar. Que Jesus é esse amigo que, se preciso for, Ele te pega no colo e te carrega. Tenha certeza que Deus te colocou nesse lugar onde você está. Tenha certeza de que você não está vivendo nada da sua vida por acaso. Vocês lembram que eu perguntei de família, de idade, de recurso, de trabalho? Tenha certeza de que tudo que você está vivendo é uma dádiva de Deus. Em meio à tempestade, que a sua fé seja colocada em prática. E que em nome de Jesus você não seja tímido. Que em nome de Jesus você possa, assim como os discípulos, no capítulo 5, o texto de Jesus, a história não termina no capítulo 4. No capítulo 1, do verso 5, diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Que você possa ter essa certeza de que com Jesus você vai chegar a outra margem. Que você possa ter a certeza que a sua vida está nas mãos dele e que Ele cuida de você. Eu quero finalizar orando pela sua vida, pedindo que essa palavra seja gerada em seu coração. Eu não consigo identificar, prever a tempestade que você tem vivido, mas eu creio que Deus é esse Deus que te visita nessa hora, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nesse momento. Paizinho, nós temos a certeza de que nós vivemos tantas incertezas. Temos a certeza que a tempestade traz consigo muito medo. Nós temos a certeza de que esse momento de crise que nós estamos vivendo nos atemoriza. Quantas coisas nós deixamos de fazer, Pai, mas nós não aceitamos que o lugar que o Senhor tem para nós deixe de ser ocupado. Por mais que esse não seja um lugar físico, um templo, um ministério, mas que nós encontremos um lugar em Ti, onde o Teu Espírito Santo nos diz exatamente aquilo que nós temos que fazer. Seja, Senhor, uma tempestade na família, nas finanças, uma crise de identidade, que o Senhor não deixe, Senhor, que a apostasia, que o medo, não deixe, Senhor, que cada um de nós venha nos afastar de Ti, Pai. Essa é a minha oração e eu faço isso, Senhor, com muito temor e tremor diante de Ti, fazendo isso em nome de Jesus e profetizando, Deus, que esse tempo de crise, de pandemia, a Tua igreja possa avançar em nome de Jesus. Amém.